E aí, pessoal, tudo bom? Aguardando o Marcelo chegar. Pontualmente, 12:05, direto do trono, almoço com o Senhor, para falar 28 atos em Atos, né? A obra do Espírito Santo. Lembrando o pessoal que está aí vendo o mergulho fundo no Espírito Santo, agora aprofunde. A gente continua falando aí sobre as obras do Espírito Santo em 28 atos em Atos. Essa semana eu passo um resumão, para não ficar repetitivo, né? A gente está falando sobre as obras do Espírito Santo aqui, em 28 atos em Atos, e aí não ficar repetitivo. Oi, Rejane, tudo bom? Esperando só o Marcelo entrar. Muito bom tê-los aqui conosco. Enquanto isso, eu tô chamando a galerinha aí, né, pra estar acompanhando com a gente. Né, uma tarde abençoada. Hoje eu tô aqui direto do carro, aproveitando esse almoço nesse frio, né? Tá muito frio. Nossa, como tá frio. Marcelo, cadê você? Tá chegando, tá chegando. Michele aí presente. Seja bem-vinda. Pontualmente 12:05, como combinado. Deixa eu chamar o Marcelo aqui pra ver se ele tá me procurando. Às vezes acontece, eu fico procurando ele e não acho ele ao vivo. Quando ele é o anfitrião. Não. Isso aí. Enquanto a gente vai aguardando o Marcelo, vamos fazer aí um follow-up, né? A gente tem falado de 28 atos em Atos. E a gente agora entra em Atos 18, certo? Ontem a gente falou sobre a importância de estar sempre na palavra, né? Buscando na palavra o verdadeiro conhecimento, falando sobre a importância de estar questionando, né? E que a palavra não volta vazia, né? Quando a gente está ali, firme na palavra do Senhor, ela não volta vazia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fato de Paulo, né, não desistir de ser missionário. Deus fala claramente com ele para que ele seja indesistível, né, que ele não tenha medo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa com o Marcelo, ele é sempre bem pontual. Marcelo. Enquanto isso, eu vou chamando a galera. E aí, vamos chamando o pessoal também para participar com a gente, né? Tá sendo bem divertido. Ah, Marcela aí. Falando sobre uma vida com propósito. E foi, assim, bem interessante que eu cheguei no impasse ontem. A gente estava falando sobre uma vida com propósito e, por um acaso, a gente chegou nas obras do Espírito Santo de Deus. Eu falei assim, você está de brincadeira comigo, né? Ah, eu falei agora 28 atos em Atos. Mas o bacana é que quando a gente fala sobre as obras do Espírito Santo de Deus com uma vida no propósito, ele trabalha não só Atos, né? Ele trabalha vários, então dá para trabalhar bem com ele sem parar, né? Falei, gente, tudo passa pelo Espírito, tudo passa pelo Espírito, né, não, Marcelo? Tá me ouvindo bem? E aí, como é que você tá? Não, não tá travado não, não vem de gracinha não.
Eu só consigo Marcelo. levantar essa. Não consigo É o levantar quê? outra, não. Ó. Eu só consigo levantar essa. A outra eu não consigo. Eu só consigo levantar as duas juntas, ó. Levantar uma e depois a outra, não. Eu tenho um problema É só as mongol. duas juntas. Problema mongol cerebral. Cláudia, sabe o Então, que eu fiquei na 28 dúvida? atos em Atos, Atos 18. Você falou assim, ai, Marcelo não tá aí, não chegou ainda, ele é sempre tão pontual. Eu tava te ouvindo, rapaz, tá pensando o quê? Queria te Viu? pedir um Viu? favor. A gente Fale. tá aí a Regi já tá aí, já tá ao vivo. E eu preciso fazer uma coisa que dura tipo 1 minuto. E aí eu preciso que você faça um favor para mim e para o Diga. pessoal. Faz um follow-up aí do que a gente já falou, dos, dos, Claro. dos atos em Atos. São quantos? Hoje é o 18º, 19º ato em Atos. É o 18º. Décimo 18º. oitavo, décimo oitavo. Não, não acelera o passo, não. Não acelera o passo, não. Tá bom. Então, a gente, lá no primeiro Atos em Atos, a gente fala sobre o silêncio, né? O silêncio de Deus. Isso, aí E eu já volto, aí, tá? e aí a gente fala sobre a importância de buscar o Espírito Santo de Deus, né? Obediência, buscando a Ele e ficar esperando, só que buscando a presença do Senhor, não só ficar esperando sem fazer nada. E aí no 2 a gente vê a descida do Espírito Santo de Deus, né? O povo é cheio do Espírito, é transformado e gera o arrependimento, né? A palavra de Deus diz que a partir daí é que a gente toma verdadeiramente consciência dos nossos pecados e somos cheios do Espírito, transformados por ele. Fala sobre os dons de línguas, né? Sobre Paulo bem ousado, falando da palavra de Deus, mas lá em Atos 3, a gente fala sobre o poder de Jesus Cristo, que ali começa a agir na vida de Paulo, né? Ele cura aquele. Paulo não, Pedro. Ele cura o coxo e ele fala que, em nome de Jesus Cristo, né? Que aquele coxo é curado, e ele é cheio do poder de Jesus Cristo ali. Aí a gente chega em Atos 4, quando João é preso, né? Pedro e João são presos e ali eles estão em oração e a gente fala sobre a importância de continuar em oração, de ter fé, de acreditar verdadeiramente que o Senhor pode mover as cadeias, eles são retirados ali do sinédrio, né? Eles são libertos. E a gente fala sobre a oferta de Barnabé também. Aí Atos 5 fala sobre a morte de Ananias e Safira, que é a desobediência. Não, não é porque eles não doaram os bens dele, mas porque mentiram, tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. E ali fica bem claro que a gente não pode enganar o Espírito, a gente tem que ser verdadeiro, né, com o Espírito Santo. E a gente chega em Atos 6, que é a instituição dos diáconos, que é quando fala sobre Estevão, fala sobre acolhimento, a importância do acolhimento, a importância de estar ali dando valor, não só àqueles que estão dentro da igreja, mas àqueles que estão, que são novos convertidos, aqueles que buscam a palavra do Senhor. E a autoridade de Estevão ali no Sinédrio, quando o Senhor faz resplandecer a imagem do próprio de um anjo, né, ali na vida de Estevão. E ele, no 7, é apedrejado até a morte, mesmo assim ele perdoa as pessoas que estão ali, e ele é terra santa, né, ele é levado ao reino de Deus, onde ele de longe já vê Jesus Cristo aguardando por ele, em pé, à direita do Pai, e isso é maravilhoso, porque a gente vê Jesus Cristo ali feliz com a atitude de Estevão, que Estevão foi corajoso. E Atos 7 é quando. Atos 7 a gente já falou. Atos 8 é quando a igreja começa a ser perseguida, né? Fala sobre Felipe, e Felipe extremamente obediente ao Senhor, ele muda o caminho dele, o direcionamento, sem questionar. O Senhor manda que ele vai, e ali ele prega
para o eunuco, e quando ele está pregando para o eunuco, o que que acontece? O eunuco é salvo, é batizado, e Estevão é teletransportado, né, para onde ele precisaria estar verdadeiramente. O 9, que é a conversão de Saulo, quando Deus começa, né, o Espírito Santo de Deus começa a mudar a história de Saulo. Coloca aquele filtro, né, do mergulho. Mergulhe fundo, mergulhe fundo. Cheguei. Filtro do... Deu um trabalho me Então é a esconder. conversão de Saulo, né? E Saulo começa depois a pregar. Uhum. E vem também, quando eles são presos, e a conversão do centurião, certo? Eles Uhum. vão, pregam para o centurião, e ali ele é convertido. Uhum. A gente falou sobre Atos 11, né? Que é quando Pedro, a defesa de Pedro, né? Chega ao conhecimento dos apóstolos, né? Que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, e aí Pedro começa a falar a respeito do amor de Deus, ele muda a cultura, né, de Pedro, ele começa a falar do amor de Deus para as pessoas. E o 12, que é quando Herodes começa a perseguir Tiago e a Pedro, certo? Não é Herodes lá de Jesus, né? Lembrando disso, ele é neto, né? Uhum. E aí Pedro é livre da prisão e Herodes morte, ferido por um anjo, porque ele quer ser Deus, não é? Ele não quer ser igual a Deus, ele quer ser Deus. A gente chega em 13, quando a Barnabé começa a viajar com Paulo, já não mais chamado de Saulo, e eles começam a pregar a palavra do Senhor. E no 14, quando Paulo e Barnabé chegam àquele conflito, né? Não, no 14 não, no 15, eles chegam àquele conflito entre a circuncisão e incircuncisão, enfim. E aí, no final, E eles acabam até brigando, discutindo e se separam. 16, Paulo começa. Boa tarde, Barbie, tudo bom? Ele começa a trabalhar com Timóteo e Barnabé começa a trabalhar com João. E a gente uhum. continua falando sobre a viagem missionária quando chega no 17. O que aconteceu no 17 ontem, Marcelo? Não sei o que que Já foi tô com a isso. boca seca. Já tô com a boca seca já. A gente chega no 17 ontem. O que aconteceu ontem? Brincadeira. Oi, tô aqui. Achei que tinha travado. 17 ontem. A gente falou sobre agir, né? Sobre haja, sobre Sobre ser, aceite. ser como Ixi, vai fugir a palavra. Bereano, né? Uhum. Isso. E o ato de Deus é o quê? Amém. Que a palavra dele não volta vazia. Seja bereano, a palavra não volta vazia, Legal. certo? Certo. E hoje a gente chega no 18, graças a Deus, 18. O pessoal me viu gritando aqui, 18, graças a Deus. Aí o pessoal passou aqui por mim e ficou me olhando assim, doida, né? Hum. Doida, doida. Mas é porque, graças a Deus, tá querendo que acabe logo, é, Cláudio? Não, nunca quero que acabe logo. Eu quero sempre me aprofundar mais. Hum. Tava E pensando outra aqui, coisa, próximo livro, de repente a a gente gente chega. falasse. Só para eu falar isso, a gente chega no 18, aí faltam só 10 para eu continuar falando sobre mergulhar fundo com o Espírito Santo agora. Uhum. Aí eu tava pensando em a gente falar ou fazer ou fazer Jó ou trabalhar Ó, vou falar que nem trabalhar Verônica, hein? Provérbios. Deixa isso para depois, deixa isso para depois. Vamos entrar em 18. Tá. Agora, 18 atos, 18º ato em Ato Atos. em ato. Não é isso? Então vamos lá. Vou começar Isso. lendo, tá bom?
Tudo bem. Olha só. Capítulo 18 começa assim. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos. Diga, meu amor. Quero mostrar uma coisa para vocês. Segura as pontas aí e o Ótimo. coração, ó. Oh, meu Deus, que lindo! Sacode o bonequinho, amor. O bonequinho? Samuel A acabou de bolinha do ganhar a primeira Samuca. bola dele. Oi? A bolinha do Samuca. É, exatamente. Olha só, vamos lá? Felicidade é assim, a gente transborda também. Vamos lá. É verdade. Cessando o tumulto. Não, isso aqui eu tô no 20. Por que eu tô no 20, Jesus? Eu sei lá. Ó, depois disso, e eu é que tô com pressa. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corintos. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Príscila, sua esposa, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Uma coisa muito importante que eu vejo aí do 1 ao 4 é que Paulo, ele não para de trabalhar no seu ofício, né? O ofício de Paulo é fazer tendas, né? E fica bem claro quando ele fala assim, eles trabalham no mesmo ofício. E aí ele se junta com Priscila e com Áquila e começa a trabalhar nesse ofício, né? De fazer tenda. Não tá ouvindo? E aí, quando chega no 5, ele fala assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, tá ouvindo? Eu tô. Você tá me Ouvindo, ouvindo? criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quer falar? O curioso é que Paulo não ficava nunca. A gente, quando fala sobre minha viagem missionária, a gente tem na nossa cabeça, na nossa mente, o seguinte, que, tipo, o tempo é assim. Vou ali, faço uma pregação na igreja, vou em outra, em outra, em outra, em outra, e ele fincava raiz, né? Ele, todo lugar que ele ia, ele ficava pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. No capítulo 19, no 20, também, E quando ele não ficava muito tempo, porque não era aceito, né? Ele sempre deixava alguém, como ele deixou Jarson, né? Aí ele deixa também é, é, Timóteo, ele vai deixando as pessoas responsáveis. Então, assim, ele não simplesmente sai,
ele finca a raiz, né, e deixa uma liderança e aí vai pregar em outro lugar. Meu pai fazia muito isso, né? Uhum. E aí ele decide, de 1 a 8, ele decide não pregar mais naquele lugar aos judeus. Ele diz que não vou pregar mais. E o que me chama a atenção é que do 9 a 11, Deus pede para ele. Fala assim, não desiste não. Continua aí. Continua o propósito, continua a missão, porque eu tenho coisas maiores e muito grandiosas para realizar. E além disso, não se preocupe, porque ninguém vai mexer contigo. Ninguém, eu não vou deixar ninguém mexer contigo. Então, você não corre perigo. Pode ficar tranquilo e sentar a borracha. Pode ficar tranquilo e tocar o amor na terra, que vai dar certo. E É. aí, E, ele... e só para ficar claro, Marcelo, ele não desiste de pregar a palavra, ele desiste de pregar a palavra naquela sinagoga. Então, assim, ele vai continuar na mesma cidade pregando para os gentios. Então, ele faz como Jesus. Se vocês não querem ouvir a palavra, né? Aí ele sacode a poeira e fala que o sangue não está sobre as mãos dele, porque ele já falou, ele já pregou a palavra, ele já anunciou, e vamos meter bala e vamos pregar para as pessoas que estão verdadeiramente decididas para ouvir o poder de Deus, a palavra do Senhor. Então, na mesma cidade, ele para de pregar na sinagoga, mas vai pregar ali para os gentios, né? Beleza. Vamos por Pode 12? falar. Sim. Quando, Quando porém, Galho era Galho... da Caia... Oi, você leu já? Não, pode ler. Hum. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: Se fosse, de fato, alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão fazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Vou parar um pouquinho aí, porque o que me chama a atenção nesse processo aí, Cláudio, é o seguinte. É que Deus falou para ele, não se preocupe, continue pregando a minha palavra, que nenhum mal te acontecerá. E aí, de repente, levam ele de novo para ser julgado, né? Sim. E o impressionante é que precisa haver verdadeiramente uma tranquilidade no nosso coração. Porque assim, se eu estou sendo levado para diante do juiz, e Deus já falou para mim, ele falou para mim que não se preocupe, nada vai acontecer, eu estou contigo, provavelmente isso é um teste. Sim. Provavelmente Deus está olhando para você e está falando assim, vamos ver se tu acredita Acredito ou não. verdadeiramente no que eu te disse. Leva ele para lá. Chega lá, o cara fala assim, essa parada aí é da lei de vocês, eu não sou juiz da lei de vocês, eu não vou me intrometer com isso, se virem aí e não me encha não. O E ele Paulo deve fala ter pensado, claramente, né? rapaz, que bicho top esse meu Deus, velho. Porque eu vou falar uma parada para você, de verdade. Ele é tão top que ele prometeu, e aí? E deve ter olhado para ele e falado assim, agora, meu irmão, o que é que vocês vão fazer? Vem cá, Que meu irmão. Paulo era desse, né? Né? Paulo era desse, né? A gente vê ele falando assim, não vai ficar assim não. Agora você vem aqui para você me tirar da prisão, que tem essa história não. Exatamente. E os E dizendo expulsou do este, tribunal, então todos agarraram Sóstones, o chefe da sinagoga, e começaram a descer o cacete no chefe da sinagoga. Olha só. Diante do tribunal, e Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Eu acabei de dizer que o problema é de vocês e que vocês têm que resolver. O que eu posso fazer? Né? Quer falar alguma coisa exatamente. em relação a isso aí? Não é exatamente isso, né? Deus protege ele
E assim, eles colocam uma pessoa que não tá preocupada com isso, está preocupada verdadeiramente com coisas importantes. Cara, ele Aham. está falando da palavra de Deus. Aí você que está incomodado com isso, vai, não escuta, tampa os ouvidos, né? Não posso fazer nada. É, e assim, lá Eu tô no imaginando que esse 18. cara deve ter falado assim, ah, é sério mesmo? É sério isso? Você tá brincando comigo, é sério. Você acha que eu não tenho crime não para julgar? Você acha que eu não Pois tenho é, não tanta uns coisa estuprador para mandar importante. pra cadeia? Você acha que eu não tenho não uns... Não, peraí, é sério. Um cara que tá conversando lá, tá fazendo o que a lei de vocês diz que é para fazer, ir na sinagoga e falar sobre ela, e você traz ele aqui. Não, desculpa aí, mas eu não vou julgar isso não. Se resolvo lá, que eu não vou ficar resolvendo nada de ninguém que não Então aqui vai é ficar minha. resolvendo picuinha, não. Eu Exatamente. acho que de todos ele foi o mais sensato, né? Foi. Não vou Só ficar faltou resolvendo falar, sai picuinha, não. daqui, seus fofoqueiros. Mais ou menos por aí. É. O final da segunda viagem missionária de Paulo, mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria e levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomaram um voto. A palavra de Deus não diz qual foi o voto que ele fez, mas diz que ele fez um voto e Paulo, por né? conta desse voto, ele raspa a cabeça. Uhum. É, e rogando-lhes eles que permanecessem ali mais algum tempo, ele não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Efésios. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Quer dizer, ele não para de dar assistência à obra missionária, né? Ah, fez uma igreja aqui, tchau, acabou, vou embora. Não, ele volta e aí ele vê como é que tá Cesareia, ele volta para ver como é que tá a região da Galácia, então ele vai voltando para os lugares, dando assistência. Então isso é muito importante. Ah, a pessoa se converteu e pronto, acabou. Tchau, beijo, viva aí, do jeito que você quiser. Não, ele vai lá e como é que você tá? Tá tudo bem? E você vê isso mais tarde também, quando ele começa a mandar cartas, né? Ele sempre dando assistência, ele sempre preocupado como é que está o andamento verdadeiro da obra de Deus. Não acaba o processo de acolhimento. O acolhimento não é só para fazer a Exatamente. oração, né? Não é só Exatamente. para a quantidade de... Já foi 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil. Uhul! Não é para contar, né? É, é, Não. gera o acolhimento, a preocupação. Eu lembro que minha mãe tinha ela começou como sendo líder de quadra no Guará, pegou a 16 e aí toda semana estava lá de porta em porta conversando com as pessoas, fazendo acolhimento. Depois da 16 foi a 18, a 22, a 12, quando a gente viu, eu disse, mãe, vai pegar o Guará todo, velho. Né? E era uma farra gostosa. É o que a Bárbara Era. aí, ó. Acho top quando vocês se empolgam, quando faz alguma coisa com amor. É justamente isso, é o acolhimento que eles lá na frente, depois, Cláudia, ele reverbera isso. Você fala aí Exatamente. eles fazem a mesma coisa. Quando a gente faz com amor Sim. e ensina, ele vai fazer lá na frente o acolhimento também. Você está em qual versículo mesmo? Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Não é isso? E aí, Exatamente. no 24, no 24, eu acho que ele diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. Olha só, ele era instruído no caminho do Senhor. E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João.
né? Que é o batismo de arrependimento. Exatamente. Apolo começou, e Apolo era um cara grego, que era de Atena, não é isso? Sim. E tinha o nome de um deus grego, que era o deus do sol. Olha que doideira que era a história desse cara, né? Que provavelmente existia uma religiosidade lá atrás, dentro do processo dele. E aí, quando... Olha só, a retribuição tá aí, Cláudio. Ó. A retribuição tá bem aqui, ó. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, louvaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos os animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado Apolo, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder, convivência, publicamente os judeus provocando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Então é muito top isso, velho. É muito top esse. Eu acho que eu acabei o capítulo. Acabou. É muito top isso, velho. É muito top como Paulo ensina esse acolhimento, ele acolhe, ele ensina sobre a palavra, Ele ele ensina faz, em profundidade. ensina. E aí eles reverberam em Apolo, eles ecoam em Apolo, eles transbordam em Apolo, né? A mesma coisa, o mesmo carinho, o mesmo cuidado, o mesmo amor que eles tiveram, o mesmo Somos acolhimento. todos irmãos e ele está no caminho do Senhor, então vamos lá, entendeu? Vamos ajudá-lo e trabalhar na obra. E ele começa a ajudar os irmãos a trabalharem na obra também. Então, assim, isso é muito importante, inserir no projeto, né? E você vê isso, eu acredito que a atitude do homem é essa, né? Inserir as pessoas no projeto, inserir as pessoas no trabalho. Porque você vê que desde o início ele chega lá, ele encontra Áquila e Priscila, e aí ele insere Áquila e Priscila no projeto, né? E aí depois ele encontra Apolo, e aí Apolo também é inserido no projeto, e aí você vê que ele está o tempo todo trazendo pessoas, e você vê isso mesmo antes, mas é mais claro nessa viagem missionária, que ele está sempre trabalhando com as pessoas ali. E eu acredito que a chave aí, o poder do Espírito Santo de Deus, é que ele te protege. Entendeu? Não tenha medo, ele te protege. É ele que te Legal, guarda. legal. E o ato do homem? O ato do homem é esse, é sempre estar inserindo o outro no projeto, trabalhando com o outro, né? Desenvolvendo pessoas, desenvolva pessoas. Legal. Uau, legal, Desenvolva pessoas. legal, legal. Show de Você vê bola. Paulo desenvolvendo pessoas. A única pessoa que Paulo não teve paciência de desenvolver foi João Marcos. Porque o bicho também não deveria ser lá meio facinho, não. Né? Não. Deu uma desistidinha, né? E Paulo era tipo faca na caveira. Não desiste não, meu irmão. Você desistiu, É isso né? aí. Claudinha, faz a oração para a gente encerrar. Faço. Nossa, hoje foi só 33 minutos e 33 segundos. Mas tudo bem. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor não permitiu, mesmo a gente usando aí o 4G, o Senhor não permitiu que caísse a transmissão, porque o Senhor tinha propósito de falar com as pessoas, e isso é maravilhoso ver a sua obra sendo cumprida, a sua verdade sendo falada. Senhor, transborda sobre a vida de cada um daqueles que estão nos assistindo agora e daqueles, Senhor, que vão assistir mais tarde. A gente tem alcançado aí uma média de 200 pessoas que estão assistindo os vídeos mais tarde, isso é maravilhoso, não porque para nos vangloriar ou para crescer o nosso nome, porque nós não somos nada, nós somos bichinhos de Jacó, mas porque o seu nome está sendo divulgado, Pai, e muito obrigada, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, essa palavra, como diz lá em Atos 17, que ela não volte vazia, Senhor, e que, Senhor, esse trabalho de discipular, esse trabalho de falar com as pessoas, Senhor, venha também no coração de cada um desses que está aqui assistindo, para que eles possam fazer mais discípulos e mais discípulos da tua palavra. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todos sejam grandiosamente abençoados nesse almoço, o almoço se aprofundando no Espírito Santo de Deus, conhecendo a obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.
Deus Tchau, abençoe. eu que encerro. Amém. Chegaremos longe com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, Amanhã, gente. Muito obrigada. amanhã, 19. meio-dia, 19. 5 pontual. pontualmente.